Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, estou com minha Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 3. E vou ler aqui, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e lhe disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Meus amados irmãos, aqui está uma palavra tremenda, uma palavra na qual, onde Deus mostra o seu poder. Deus enviou o anjo, né? Aqui fala claramente. E Moisés viu aquela tremenda visão, que a sarça ardia e não se consumia. Meus amados, Deus, ele requer da pessoa humildade. Deus aqui disse para Moisés tirar as sandálias, porque o lugar que ele estava pisando era a terra santa. E vemos na palavra que Deus se identificou e disse mais ainda para ele: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Então, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele tem regras. Quando Moisés chegou ali, se virou para olhar, para ver aquela visão, ele só se virou. Deus, já disse: não te chegues para cá. Ele nem tinha caminhado, ele só olhou. Está entendendo? Então, para vocês entenderem o poder de Deus, a glória de Deus. Muitos vídeos que eu fiz sobre orar em monte, sobre assuntos, como chegar até o monte. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que duvidam, tem pessoas que falam mal até, inclusive, Eu digo assim, fala mal. Pessoas que colocaram comentários, até muitos comentários eu tirei, tá? Eu deixei alguns comentários aí no ar. Primeiro vídeo que eu fiz sobre orar no monte. Mas aqui nós vemos na palavra de Deus que Deus mostrou ali para Moisés que ele é Deus e que há regras, tá? Quando Moisés viu a visão, que ele virou e viu a visão, Deus já disse: não chegue nesse lugar, tira tuas sandálias, porque o lugar é santo. Então tem pessoas que não entendem a palavra de Deus, e não é só na palavra, Deus ele fala. As pessoas normalmente que colocam assim comentários absurdos e contrariam coisas que o Espírito de Deus fala, são pessoas que normalmente não oram, são pessoas que não têm experiência com Deus, são pessoas que não buscam ter uma experiência com Deus. A realidade é essa.
Porque uma pessoa temente a Deus, ele observa, ele ora, ele jejua, ele clama a Deus, ele busca na palavra, ele busca na leitura. Tá? Aqui, Deus se identificou para Moisés. E mais adiante, Deus falou assim, ó. Olha só. Quando Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, e Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés viu que era Deus que estava falando com ele. Moisés temia Deus. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que Deus usa outra pessoa e a pessoa não tem temor de Deus. A pessoa contraria, não teme a Deus. Ele não tem temor. Ele lê a palavra, mas não tem temor. Ele conhece partes da palavra de Deus, mas não tem temor. Quem tem temor, ele conhece quando o Espírito de Deus está falando. Quem tem temor, ele procura se colocar na presença de Deus. Ele procura tirar as sandálias, como Moisés tirou a sandália. E tirar o orgulho de dentro de si. Quem teme a Deus procura pedir para Deus tirar o orgulho, a vanglória. Vocês estão entendendo? Aí Deus começou a falar coisas para Moisés. Olha só. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito, os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, isto será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito e servis a Deus neste monte. Amém? Aí Deus colocou para Moisés toda a situação que estava o povo. O povo estava sendo oprimido, né, por Faraó. Deus falou tudo para ele ali e dizendo que enviaria ele. Amém? Deus, ele tem prazer em falar com os seus servos, ele tem prazer em mostrar para os seus servos que ele vai fazer algo através daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então, o mistério de Deus é forte. Aí tem pessoas que começam a falar abobrinha, porque monte isso, porque monte aquilo. Mas isso é um chamado. Isso é um chamado. Eu vou ler outras partes aqui, certo? Que fala sobre santificação, sobre preparação para subir em monte. Já falei, mas vou falar de novo. Por quê? Porque tem pessoas que, além de não ler a Bíblia, não ora. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o mapa. Mas nós temos que falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala com Deus e não deixa Deus falar. Tá entendendo? Não deixa Deus falar, simplesmente não deixa. Ele só pede, não se humilha e acha que orou e tá bom. Não. A oração ela é completa. A oração, quando a gente faz uma oração diante de Deus, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família também. Pelos pecados ocultos, né? Por aqueles irmãos que se levantam contra nós também. Então, a oração, ela tem vários segredos da oração. E tem pessoas que não pegam esse segredo, porque não quer se humilhar diante de Deus. É arrogante, é orgulhoso, é teimoso. Tem pessoas que é teimosa, já vem lá de berço teimoso, não confessa o pecado do pai e da mãe
E fica com aquela teimosia, uma teimosia de geração, passa de geração para geração, né? O teimoso é difícil lidar com ele, é muito difícil. O teimoso, você fala uma coisa, vai ali adiante, ele teima, ele faz de novo, ele faz errado. Ele não obedece. Se uma pessoa não obedece ao homem, como é que vai obedecer a Deus? Hein? É interessante, né? Então, meus amados irmãos, é complicado, né? Eu só vim fazer os vídeos, quando Deus me falou para fazer os vídeos sobre monte, Deus revelou para mim o que estava acontecendo. E Deus ia falar, Deus falava para mim que ele ia alertar as pessoas, né? Moisés também, Moisés alertou. Moisés falou com eles. Por que Moisés alertou o povo? Porque Deus falou com Moisés. Eu vou entrar outra hora nessa mensagem. Que não era para subir o monte. Era somente ele. Era um chamado que ele recebeu. Quem é que não entende que é um chamado? Era um chamado. Deus recebeu ele. Porque Deus colocou a carga sobre ele. Por que Deus colocou a carga sobre ele? Porque ele era um homem que ele tinha vivido lá no palácio, lá em toda aquela situação lá do Egito lá. Ele era uma pessoa que conhecia várias coisas, então ele lidava com o povo, ele sabia várias coisas. Então por isso que Deus colocou ele, né? E daí o que Deus fez? Deus preparou ele, deu mansidão para ele. De tanto ele conversar com Deus, ele foi o homem mais manso, né? Por quê? Porque ele conversava com Deus. Então é assim. Nós devemos conversar com Deus, ter um diálogo com Deus, para que a gente venha entender essas coisas, não murmurar, não se levantar contra os homens de Deus, procurar entender a Bíblia, procurar amar o próximo. Essa é a verdade. Então aqui, de uma hora para outra, Deus mudou a vida de Moisés. Moisés simplesmente estava apacentando aqui o rebanho do seu sogro, né? Atrás do deserto, aqui fala claramente, né? E veio ao monte de Deus Horebe. Quando ele chegou lá, apareceu o anjo numa sarça lá e ali já aconteceu. Então, quando Deus quer falar com a pessoa, de uma hora para outra, Deus ele dá assim, ó, estrala a mente da pessoa, dá o Espírito Santo, visita a mente da pessoa, coloca no coração da pessoa, e ali já começa todo o mistério de Deus. E agora tem gente que é contrário, não. Contrário, não, porque orar no monte não é um chamado, não é um dom. Não é. Não é um chamado de Deus, não está escrito na Bíblia, não é um dom. É um chamado de Deus, sim. É um mistério de Deus. Tem muitos mistérios. Tem pessoas que é chamado para orar na igreja, meus irmãos. Ele dirige uma igreja na oração. Tem pessoas que é assim. Na igreja, ele só ora. E aí vem pastor para cá, vem pastor para lá, passa um pastor, passa outro pastor naquela igreja, mas ele está sempre em oração. Tem irmão que é assim, na igreja ele está só em oração. Ele atende bem as pessoas, recebe as pessoas, limpa a igreja, mas ele abre a igreja e vai para a oração. Isso é lindo de ver. Tem pessoas que dirigem uma igreja na oração. Aí tem pessoas que não entendem isso. Mas é um vaso que Deus colocou ali. É um talento, é um dom, um chamado. Eu digo é um dom, é um chamado de Deus. E ele não sai daquela igreja, ele fica sempre naquela igreja. Recebe as pessoas, tudo. É o último a sair da igreja, fecha a igreja também. E tem pessoas que não entendem. Não, mas onde é que está na Bíblia isso? Mas você nunca teve experiência com Deus, você nunca procurou observar na igreja como é que acontece, você não visitou várias igrejas para ver se acontece isso ou não. Aí, claro, você vai falar que não existe isso, que não está escrito na Bíblia. Estudou a Bíblia a vida inteira e não vai achar, porque o mistério pertence para Deus, o mistério. Não pertence para nós. Claro que você não vai achar. Eu também não vou achar se eu não procurar, se eu não ter uma vida correta com Deus ali, tá? Observação.
Uma vez eu fui numa igreja e lá eu vi uma pessoa assim. E saiu da minha boca. Saiu da minha boca. Quando vi, eu já tinha falado: Ó, irmão, você dirige a igreja. E nunca mais esqueci. Você dirige na oração. Um chamado de Deus. E aí tem gente que contraria. E ele riu, aquele irmão riu. Aquele irmão riu se irmão, sai dirigente, pós dirigente. Eu não dirijo essa igreja. Tá vendo? Mistério de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus, ele conhece todas as coisas. Amém? Domas tople kobe do bolso and fly destem sunny has. Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele faz obras tremendas. Obras que e depois disse assim, ó: vai junto aos anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Olha só o que Deus falou. Deus falou para ele ajuntar os anciãos de Israel. Não foi todo o povo, não. Foi os anciãos de Israel. Por quê? Porque Israel, ele ouvia os anciãos falar. Quando os anciãos falavam, eles entendiam que o ancião tinha muito mais experiência. Hoje, o que é um ancião aí? Para alguns. Não houve um ancião, não houve uma pessoa que tem experiência com Deus. Não. Aqui claramente, ó, junto aos anciãos de Israel, diz-lhes, ó, no versículo 16: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Deus mandou Moisés falar com os anciãos e dizer o recado: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, vos far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, Perizeu, e do Heveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E o Senhor disse mais ainda, ó: eu virão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, deu ordem para os anciãos também. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deus fala com Moisés, né, no meio da sarça ardente. Que fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Gostou do canal? Se inscreva no canal, divulgue o vídeo em nome de Jesus. Amém?